iria a entrada na atmosfera ou o choque do cometa ou do asteroide com a Terra, depois que ocorre uma explosão, e ela seria destruída. Então essa terceira teoria, que se chama panspermia dirigida, diz que essa molécula de fato veio de fora, mas somente ela pode ter chegado aqui dentro de um artefato fechado. Isso implica em quê? Em inteligência. Alguma inteligência produziu um artefato e colocou essa molécula e mandou para a Terra, ou veio aqui na Terra e a semeou. Essa teoria aqui é de Francis Crick, prêmio Nobel em biologia. Mas, na hora em que um prêmio Nobel diz que essa é a única explicação plausível para o surgimento dessa molécula 3 bilhões, 800 milhões de anos atrás, aí as pessoas dizem, vocês estão dizendo que Deus mandou isso, porque alguém fez essa molécula, ele criou um artefato fechado, ou seja, uma nave, e mandou para a Terra. Você está dizendo que tem inteligência lá fora? Francis Crick dizia brincando, não, eu sou um cientista, eu não acredito em Deus. Ah, então você está dizendo que é um extraterrestre? Não, eu sou um cientista, eu não acredito em extraterrestre, mas que alguém lá de fora mandou, mandou. E essa é a discussão máxima que até hoje se teve na ciência em relação a esse tema. Ou seja, sabe-se que essa molécula-mãe surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos aqui na Terra, mas ninguém sabe, de fato, como isso veio parar aqui. Vamos sair agora da ciência. Aí Javé disse que foi ele que mandou para cá. Que ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe aqui. Isso está dito em todos os livros das tradições da antiguidade. Vamos voltar para a ciência. Supondo que foi Javé que colocou aqui, ou sabe-se lá como isso surgiu, aí entra algo que eu chamo de desordenado. Pois que essa molécula mãe ficou 3 bilhões de anos tentando replicar a si mesmo em organismos unicelulares, e assim essa história ficou durante quase 3 bilhões e 200 milhões de anos, essa molécula mãe tentando se replicar e sobreviver e povoar a Terra, mas não havia aquele início de expansão de diversidade. Até que há cerca de 800 milhões de anos atrás, ou seja, 3 bilhões e 200 milhões de anos depois que ela surgiu, é que houve uma explosão de vida, pois que esse pequeno organismo unicelular, ou seja, formado por uma célula só, se transformou em organismos pluricelulares. Só que, antes disso, a Terra estava totalmente congelada. A Terra, de vez em quando, passava e passa por períodos de glaciação, de altíssimo grau ou de menor grau. A Terra passou milhões de anos, tipo uma bola de gelo. Quando essa bola de gelo, há cerca de 800 milhões de anos atrás, começou a derreter, é que esses organismos pluricelulares começaram a se procriar de tal forma e a se combinar geneticamente de tal forma que surgiu a chamada explosão de vida do período Cambriano. É quando começaram a surgir aves voando, obviamente, animais no chão e a vida aquática mais abundante. Mas primeiro a vida surgiu na água, ou seja, os primeiros organismos pluricelulares surgiram na água, depois vieram para a terra e para o ar. Mas num processo altamente desordenado. Não havia lógica e não há lógica que seja possível de ser percebida pelo entendimento humano no modo como essa molécula mãe se replicou. A coisa é tão louca que há cerca de 225 milhões de anos atrás, a Terra estava cheia de animais, cujas formas os cientistas hoje ficam espantados como é que existiam animais naquela situação. Aí ocorre um período de extinção em massa em que cerca de 96,5% de todas as espécies que existiam então se extinguiram. Aí surge quem? A família dos dinossauros.
Os dinossauros dominaram a Terra de 225 milhões de anos atrás, até que, há cerca de 65 milhões de anos atrás, veio um cometa, bateu na Terra, nessa explosão soltou irídio, que é um elemento químico. A poluição da explosão terminou criando uma nuvem de poeira, junto com esse elemento, que não é legal para a respiração, e a Terra ficou durante décadas sem receber a luz solar, já que o raio do Sol não conseguia penetrar, pois que a Terra estava cercada por uma camada de poeira proveniente da explosão do cometa com a Terra. O que é que aconteceu? Em não penetrando o raio do Sol, as plantas que existiam não passavam pelo processo de fotossíntese e, portanto, a vegetação toda da Terra morreu. Na hora em que a vegetação morre, os dinossauros, que eram herbívoros, perderam a sua cadeia alimentar, morreram também. Na hora em que os dinossauros herbívoros morreram, os dinossauros carnívoros perderam a sua cadeia alimentar, morreram, e foi assim que os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos atrás. Mas eles dominaram a Terra durante 180 milhões de anos. Que atitude inteligente parece existir por trás disso, para que a gente possa dizer que Javé, ou seja lá quem foi, veio manipulando essa molécula-mãe que ele colocou há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, até que todas essas experiências genéticas que a própria natureza terrena foi fazendo, chegasse ao ponto de os dinossauros dominarem a Terra durante 180 milhões de anos. Um belo dia caiu um cometa, acabou com tudo. Não parece existir alguém pensante num processo lógico por trás disso. Parece sim que alguém colocou a molécula aqui e foi embora e viu o que é que acontecia dentro do caótico processo de desenvolvimento geológico do nosso planeta. O fato é que há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros se extinguiram, nessa época existia um rapaz mais ou menos desse tamanho aqui, que vivia embaixo da terra. Morria de medo dos dinossauros. Esse rapaz só saía à noite, porque durante o dia ele não era bobo, os dinossauros iam e comiam. Ele só saía à noite. E quando ele saía à noite, ele tentava enxergar da escuridão para ver se via algum dinossauro, senão voltava para a toquinha dele. De tanto ele tentar enxergar, ele desenvolveu olhos. Quando ele saía à noite, ele tentava desenvolver o sentido de escutar algum barulho, porque se ele escutasse algum barulho, ele voltava para a loca dele, que era um dinossauro. Nesse esforço de sobreviver, ele desenvolveu o ouvido. Os dinossauros eram grandes e fedorentos, não tomavam banho. Então esse bichinho, quando saía à noite, tentava sentir algum cheiro no ar, e com isso ele desenvolveu. Pois muito bem, esse pequeno jovem que viveu 65 milhões de anos atrás, e que só saiu da sua toca quando os dinossauros se extinguiram, é o ancestral dos mamíferos. Foi ele que deu origem a toda a natureza como hoje nós conhecemos. Aí, ao longo desses últimos 65 milhões de anos atrás, diversos gêneros e famílias foram sendo desenvolvidas ao léu naquilo que a gente chama de desenvolvimento da natureza. Não parece ter existido alguém atrás, criando cada uma dessas espécies, até porque muitas dessas espécies, ou quase todas, não têm propósito existencial. O fato é que, há cerca de 7, 8 milhões de anos, nas muitas espécies que estavam evoluindo, surgiu algo que já foi derivado do primeiro primata. Nessa família de primatas é que nós jogamos tudo juntos, macaco, orangotangos, quase homens, hominídeos e a espécie Homo sapiens. Mas qual o detalhe? Primeiro surgiram os australopitecos, que eram quase
homens ou quase macacos. Era uma coisa meio